Era uma manhã fria de fevereiro, no Colorado, quando o nome Jennifer Lynn Marcon passou a figurar discretamente em relatórios policiais e manchetes locais. O ano era 2003, no dia 17 daquele mês. Uma segunda-feira, sua família deu início ao que seria uma longa e angustiante jornada por respostas. Jennifer tinha 25 anos, cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso marcante que, até hoje, permanece vivo nas lembranças de quem a conheceu. Ela era mãe solo de um menino pequeno e fazia de tudo para sustentar seu filho. Trabalhava como dançarina no clube Shotgun Willers, localizado em Glendale, subúrbio de Denver. No dia anterior ao desaparecimento, em 16 de fevereiro, Jennifer havia visitado o namorado Steven Yanes, que estava preso no Englewood Federal Correctional Institute por envolvimento com tráfico de substâncias ilegais. Eles tinham uma relação intensa, marcada por momentos de tensão e lealdade. Após essa visita, Jennifer telefonou para a família, como costumava fazer. Essa foi a última vez que alguém teve contato com ela. O carro de Jennifer, um Saturn marrom, foi encontrado dias depois abandonado em um estacionamento remoto, próximo ao aeroporto de Denver, nas imediações da movimentada Boulevard. O local era isolado, pouco movimentado e não tinha câmeras de vigilância visíveis. Não havia sinais de conflito no veículo, nem qualquer pista óbvia sobre para onde ela poderia ter ido. Também não havia registro de que ela tivesse embarcado em qualquer voo. Era como se tivesse desaparecido no ar. Nos primeiros dias, as autoridades consideraram a possibilidade de que Jennifer pudesse ter fugido voluntariamente, mas quem a conhecia sabia que isso era improvável. Ela amava seu filho profundamente. Tinha planos para o futuro. E, embora enfrentasse dificuldades, sempre manteve contato com a família. Sua ausência repentina e o abandono do carro acenderam um alerta que logo se transformou em investigação criminal. Foi nesse contexto que um nome começou a circular nos bastidores da investigação. Scott Lee Kimball, nascido em Boulder, Colorado, em 1966, Kimball já havia sido condenado por crimes financeiros e falsificação. Ele se apresentava como um homem de negócios, mas na verdade era um manipulador habilidoso e tinha um passado que se misturava entre enganos e infiltrações. Em 2002, ele passou a atuar como informante do FBI depois de conseguir um acordo para sair da prisão. Durante esse período, teve acesso a muitos alvos de investigações, inclusive o nome Steven Nis. E foi aí que Scott Kimball conheceu Jennifer por meio do envolvimento dela com Steven. Ele alegava que poderia ajudar Nis a sair da prisão por meio de um acordo legal, usando sua suposta influência com promotores. Jennifer acreditou, e segundo registros, começou a manter contato com Kimball com esse objetivo. As conversas entre os dois aumentaram nos dias anteriores ao desaparecimento. Depois do sumiço de Jennifer, Kimball passou a dar versões contraditórias. Em um momento, dizia que ela havia viajado para outro estado. Em outro, alegava que ela estava viva e escondida. Mais tarde, em 2009, confessou às autoridades que ela teria falecido em circunstâncias que ele se recusava a detalhar. Mas mesmo com a confissão, nunca foi capaz de indicar onde exatamente ela estaria. Levou os agentes do FBI a locais remotos nas montanhas perto de Rifle, Colorado, e também nas Buck Cliffs, região de penhascos entre Colorado e Utah. Em uma dessas buscas, foram encontrados vestígios de outra vítima, mas nada que ligasse diretamente a Jennifer. As autoridades acreditam que Scott Kimball foi a última vez Jennifer com vida. Mesmo tendo confessado envolvimento no desaparecimento dela, ele nunca foi formalmente acusado por esse caso específico. Isso se deve, em parte, à falta de evidências físicas, como registros, provas diretas ou testemunhas confiáveis. Até hoje, o paradeiro de Jennifer Lynn Marcon permanece um dos mistérios mais inquietantes do Colorado. Ela continua oficialmente como desaparecida. A história de Scott Lee Kimball é uma daquelas que, quando revelada em detalhes, faz qualquer investigador parar por um momento e se perguntar como tantos sinais de alerta foram ignorados. Nascido em 21 de setembro de 1966, em Boulder, Colorado, Kimball teve uma juventude marcada por pequenos delitos e manipulações constantes. Usando vários pseudônimos ao longo dos anos, ele construiu uma reputação obscura no mundo dos golpes financeiros. Em 2001, ao ser preso por fraudes bancárias, viu uma chance de escapar da prisão ao se oferecer como informante para o FBI. Foi uma jogada ousada e funcionou. O FBI acreditava que Kimball poderia ser útil para infiltrar-se em redes criminosas. E sob essa justificativa ele foi solto em 2002. O que ninguém sabia era que, durante esse período de suposta colaboração, ele já traçava os passos de novos alvos. Um deles era Steven Yanes, o namorado de Jennifer, que estava preso na mesma época. Kimball se aproximou de Jennifer apresentando-se como um homem que tinha ligações com advogados e contatos dentro do sistema judicial. Ele prometia ajudar a reduzir a sentença de Steven em troca de uma suposta colaboração. Ela, na esperança de ver o pai de seu filho em liberdade, começou a confiar em Scott. Fontes próximas revelaram que Jennifer se mostrou hesitante nos primeiros encontros, mas foi convencida pelos documentos e papéis que Kimball mostrava todos eles falsos, mas convincentes. No entanto, havia algo estranho. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, Jennifer parecia mais reservada e preocupada. Uma colega de trabalho relatou que ela mencionou ter uma reunião importante marcada, algo que poderia mudar tudo. Essa reunião, acredita-se,
teria sido com Scott Kimball. Não existem registros formais de que ela tenha contado o local ou o motivo exato desse encontro a alguém. Após o desaparecimento, Kimball não apenas se esquivava de perguntas, como também mudava constantemente de versão. Disse que a levou até o aeroporto, depois afirmou que ela estava com medo e quis fugir. Mais tarde, declarou que ela estava envolvida com pessoas perigosas e que teria sido levada por terceiros. Cada história entrava em conflito com a anterior, o que levantava ainda mais suspeitas. Durante investigações posteriores, o Polícia Federal norte-americana descobriu que Kimball estava envolvido em outros casos parecidos. Ele confessou envolvimento no desaparecimento de pelo menos 4 pessoas: Kayce McLeod, Leanne Emery, Terry Kimball sem relação de parentesco e Jennifer Lynn Marcon. Em todos os casos, as vítimas desapareceram entre 2003 e 2004, período em que ele atuava como informante da agência federal. As confissões, no entanto, vinham acompanhadas de fragmentos, e ele nunca fornecia detalhes completos. Era como se controlasse a narrativa em troca de benefícios, ou talvez por puro prazer em manter o mistério. Quando levado pelos agentes até as montanhas nas proximidades de Rifle Book Cliffs, ele apontava locais vagos, dizia que não lembrava com exatidão e deixava os investigadores caminhando em círculos. Um desses locais levou à descoberta de restos humanos que pertenciam a Leanne Emery, outra mulher desaparecida, mas de Jennifer nada foi encontrado. A falta de provas físicas, associada à natureza volátil das declarações de Kimball, tornava impossível formalizar uma acusação específica. Ainda assim, em 2009, ele foi condenado a 70 anos de prisão federal por uma série de crimes que iam desde fraudes até envolvimento direto no desaparecimento de múltiplas vítimas. Ele cumpre pena em Florence, Colorado. Enquanto isso, os pais de Jennifer nunca desistiram, mantiveram campanhas, entrevistas e até hoje oferecem recompensa por qualquer pista que leve à resolução do caso. Cartazes com o rosto dela ainda circulam em sites de desaparecidos. Eles acreditam que alguém, em algum lugar, ainda guarda um segredo sobre aquele dia de fevereiro de 2003. Apesar das confissões fragmentadas de Kimball, Jennifer Lynn Marcon continua oficialmente como desaparecida. Sua história é uma ferida aberta que ainda aguarda justiça. Comente abaixo. Você acredita que Scott Kimball está escondendo algo maior? Será que alguém mais está envolvido nesse caso? Deixe sua teoria nos comentários. No final de 2006, o nome de Scott Kimball já havia se tornado mais do que um sussurro entre investigadores do FBI. E enquanto a organização começava a perceber que havia um possível predador sob seu próprio comando, familiares das vítimas exigiam respostas. O caso de Jennifer Lynn Marcon estava diretamente entre os que mais geravam pressão. Era inaceitável que uma jovem mãe simplesmente desaparecesse, logo após manter contato com alguém que deveria estar colaborando com a lei. As autoridades então passaram a revisar todo o histórico de Kimball, chamadas telefônicas, registros bancários, rastros digitais, encontros, viagens. Uma série de coincidências começou a emergir. Em fevereiro de 2003, exatamente na mesma semana do desaparecimento de Jennifer, Kimball fez saques em caixas eletrônicos próximos à área do Aeroporto Internacional de Denver. Também foi registrado circulando em zonas de mata ao norte do estado, locais que antes não haviam sido alvo de buscas. A ligação entre ele e Jennifer não era mais apenas circunstancial. Agora, havia um padrão. Durante interrogatórios subsequentes, Kimball finalmente confessou que Jennifer não voltaria, mas manteve sua postura enigmática. Disse que ela sabia demais e estava envolvida com pessoas perigosas. A partir daí, a narrativa começou a desmoronar. O FBI descobriu que, enquanto agia como informante, Kimball continuava a cometer fraudes, aplicando golpes de dezenas de milhares de dólares em pequenas empresas, e usando identidades falsas para abrir contas e movimentar dinheiro. Em meio a essa reviravolta, uma informação vinda da prisão onde Steven Ennis cumpria pena trouxe um novo foco ao caso. Um colega de cela de Ennis relatou que Jennifer havia mencionado ter medo de alguém que estava se aproximando demais. Essa revelação adicionou um tom sombrio à sua decisão de manter contato com Kimball. Será que ela havia percebido tarde demais o tipo de pessoa com quem estava lidando? Apesar de todas as peças, havia um obstáculo que paralisava o caso: a ausência de evidência material direta. Sem isso, os promotores não podiam acusar Kimball formalmente pelo desaparecimento de Jennifer. Mesmo assim, as investigações não pararam. Em uma das excursões com agentes, Kimball os levou a uma área rochosa remota nas Book Cliffs. Na fronteira entre Colorado e Utah, o local era árido, deserto, de difícil acesso. Durante horas, os agentes vasculharam o terreno com cães farejadores, equipamentos de escavação e drones, encontraram restos humanos que mais tarde foram identificados como pertencentes a outra vítima, Leanne Emery, mas nenhuma evidência de Jennifer. A frustração da equipe do FBI era palpável. Eles sabiam que Kimball tinha mais informações do que revelava. Ele jogava com o tempo, usava sua posição para barganhar benefícios e mantinha o controle psicológico sobre os casos. A confissão parcial de que ela sabia demais só aumentava o enigma. Jennifer havia realmente sido vítima de uma rede maior ou foi simplesmente enganada e silenciada por um manipulador experiente? Enquanto isso, a família de Jennifer tentava manter a memória dela viva. A mãe passou a se corresponder com outros parentes de vítimas de Kimball, buscando consolo e pistas. Um site dedicado ao desaparecimento de Jennifer foi criado, com atualizações regulares, fotos da infância e apelos públicos. O pai, em uma entrevista à imprensa, disse com a voz embargada:
Ela ligava todos os dias. Quando parou de ligar, eu soube algo estava muito errado. Mais tarde, a polícia recebeu uma pista anônima indicando que Jennifer poderia ter sido vista entrando em um veículo desconhecido próximo a um posto de gasolina. A poucos quilômetros do aeroporto, no dia 17 de fevereiro, essa pista nunca foi confirmada, mas reforçou a hipótese de que ela pode ter sido atraída para uma armadilha. Tudo o que restava agora era o silêncio. Nos meses seguintes à última busca nas Book Cliffs, o FBI tentou negociar com Kimball. A proposta era clara. Se ele desse uma localização exata, algo concreto sobre Jennifer, poderia receber pequenas concessões em sua rotina carcerária, mas ele continuava a conduzir os agentes por becos sem saída literal e metaforicamente. Em entrevistas com os investigadores, Scott oscilava entre aparente arrependimento e frieza absoluta. Em um momento dizia que queria trazer paz para a família de Jennifer. No instante seguinte, desviava o olhar e afirmava que não lembrava de nada com precisão. Foi nesse ponto que as autoridades federais se deram conta de que estavam lidando não apenas com um criminoso comum, mas com alguém capaz de manipular com uma frieza rara. Enquanto Kimball seguia preso, os casos paralelos ligados a ele se acumulavam. Kaiser MacLeod, uma jovem de 19 anos. Ian Emery, com quem ele viajou pouco antes de desaparecer. E Terry Kimball, seu próprio tio. Jennifer, embora presente em todos os relatórios, continuava como a única vítima cujo paradeiro nunca havia sido esclarecido. Os registros telefônicos de fevereiro de 2003 mostravam que Kimball havia ligado para Jennifer diversas vezes nos dias 15 e 16. Ele também foi flagrado por câmeras de segurança, em áreas próximas ao estacionamento onde o carro dela foi encontrado. Esses dados, embora sugerissem fortemente o envolvimento dele, ainda eram considerados circunstanciais e insuficientes para uma acusação formal. O FBI passou a rever todas as movimentações bancárias de Jennifer nos dias anteriores ao sumiço. Um cartão de débito vinculado à sua conta foi usado horas depois que ela desapareceu. A compra combustível em uma pequena estação de serviço fora da rota do aeroporto. A filmagem da loja estava apagada, e a placa do carro usada na ocasião nunca foi identificada. Seria ela, seria Kimball tentando confundir a investigação? Ninguém soube dizer com certeza. Enquanto isso, os pais de Jennifer continuavam alimentando a esperança de que, um dia, algo concreto surgisse. A mãe recusava-se a acreditar na versão contada por Kimball. Se ele sabe o que houve, por que não diz? Por que nos condenar à dúvida? Dizia em entrevistas. O pai, em silêncio, passou a visitar o local onde o carro de Jennifer foi encontrado como uma forma de se reconectar com o último vestígio da filha. Em 2010, 7 anos após o desaparecimento, o FBI decidiu catalogar o caso como um dos mais graves erros estratégicos da agência. Permitir que um informante ativo tivesse tanta liberdade e tão pouco controle. O nome de Scott Kimball entrou oficialmente nos arquivos como um dos mais perigosos manipuladores que já passaram por dentro do sistema federal norte-americano. Ainda assim, não houve nenhuma acusação formal contra ele pelo desaparecimento de Jennifer. A falta de uma evidência irrefutável impedia o processo. E isso era o que tornava o caso ainda mais angustiante. Para a justiça, ela é uma desaparecida. Para a família, uma filha que foi traída pela confiança. Para Kimball, talvez, apenas mais um nome em sua lista de histórias interrompidas. Hoje, mais de 2 décadas depois, Jennifer Lynn Marcum segue desaparecida. Nenhum vestígio físico, nenhum sinal de vida, nenhum encerramento, apenas lembranças, especulações e um vazio deixado por uma mulher que era, antes de tudo, filha, mãe e sonhadora. E você, o que acha que realmente aconteceu com Jennifer? A história foi completamente contada? Deixe sua teoria nos comentários. O caso de Jennifer Lynn Marcum permanece, até hoje, como uma ferida aberta nas páginas da justiça americana. Apesar das inúmeras buscas, depoimentos e até confissões parciais, a verdade completa sobre o que aconteceu com ela jamais veio à tona. O tempo não apagou a dor da família, nem diminuiu o impacto que seu desaparecimento causou em quem acompanhou de perto. Os anos passaram e o nome de Jennifer continuou presente em programas de TV, podcasts de crimes reais e fóruns online. A internet tornou-se um novo campo de investigação, onde milhares de pessoas tentam, por conta própria, juntar as peças que faltam. O caso chegou a ser discutido em redes como Reddit e sites especializados como The Charlie Project e Unresolved Homicides, sempre com um tom de indignação. Como alguém pode desaparecer sem deixar nenhum rastro concreto? Scott Lee Kimball segue cumprindo pena em uma prisão federal de segurança máxima. Ele foi condenado não pelos desaparecimentos em si, mas pelas fraudes e mentiras que cometeu no período em que deveria estar ajudando o FBI. A agência, por sua vez, fez uma reavaliação interna profunda após o escândalo. Vários procedimentos foram reformulados para garantir que informantes não pudessem agir livremente como o Kimball fez. Mas mesmo atrás das grades, ele nunca se mostrou disposto a revelar a verdade completa. O que realmente aconteceu com Jennifer Lynn Marcum nas horas seguintes à sua visita ao namorado? Por que seu carro foi deixado em um estacionamento remoto? Por que Kimball a mencionou em suas confissões e, ao mesmo tempo, se recusou a dar detalhes específicos? E mais, há alguma chance de outra pessoa estar envolvida? Em 2023, o FBI divulgou uma nota pública reafirmando que o caso continua aberto e ativo. Eles seguem aceitando pistas, mesmo que anônimas, e enfatizaram que qualquer informação nova pode fazer a diferença. A família de Jennifer continua oferecendo recompensa, com esperança de que alguém
em algum momento resolva falar. Hoje o nome de Jennifer é lembrado não só por sua tragédia, mas por ter se tornado o símbolo da luta de famílias que ainda aguardam respostas. Ela é uma entre milhares de mulheres desaparecidas nos Estados Unidos, e seu caso expõe com brutal clareza o quanto o sistema falhou desde a liberação de um criminoso perigoso, até a falta de fiscalização sobre suas ações. Jennifer Lynn Marcon desapareceu em 17 de fevereiro de 2003. Tinha apenas 25 anos. Desde então, nada foi confirmado sobre seu paradeiro, nada além do silêncio persistente e da angústia daqueles que ficaram para trás. Seu filho, hoje adulto, cresceu sem a mãe, mas carrega o peso de uma história que ainda não teve fim. E talvez nunca tenha. O que você acha que realmente aconteceu com Jennifer? Você acredita que um dia essa história será esclarecida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Curta, compartilhe e siga para mais relatos como este.